Bom dia, amados. Bom dia. Vamos então continuar com a nossa leitura de Provérbios, né? A gente está aqui fazendo uma caminhada para a sabedoria e a gente está lendo todos os dias Provérbios, né? A gente está lendo Provérbios para quem busca a sabedoria. Esse é um bom início de dia. E Provérbios foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos atrás, e Salomão foi o homem mais rico que já existiu e mais sábio também, porque quando ele precisou, né, quando Deus chegou a ele e perguntou o que ele gostaria de ganhar, ele tinha apenas 16 anos, em sonho Deus fez essa pergunta para ele, ele disse: eu quero mais sabedoria. E quando ele fez esse pedido de sabedoria, ele disse que ele precisava de mais sabedoria para governar o povo dele de forma reta, correta, justa. E Deus se agrada desse tipo de pedido. Deus se agrada dos tipos de pedido onde a gente atende não a gente, né? Onde a gente não enxerga só o nosso próprio querer. Quando a gente faz os pedidos e o nosso pedido vai derramar, vai transbordar em outras pessoas, é algo que vai agradar a Deus. E a gente lê em Provérbios aqui só para fazer um introdutório, ele tem 31 capítulos. Qual é a orientação? Que se leia um por dia. Hoje, dia 20, a gente vai ler o capítulo 20. Chegou o dia 31, retomamos ao capítulo 1. Por que isso? Porque a sabedoria, esse convite, ele não vai se cindir nunca, não vai se cessar nunca, porque essa busca não pode ser cessada. A gente costuma falar que esse jarro nunca vai poder deixar de entrar coisas, palavras e sabedoria, porque se não entra, não sai. Então a gente precisa estar cheio dessa sabedoria vertical, que é uma sabedoria de Deus, para a gente ter boas soluções para o nosso dia, né? Provérbios de 1 a 9, Salomão faz um convite à sabedoria. Do 10 ao 24, ele tem os ditados dos sábios, é o que a gente está lendo agora. E de 25 a 31, fala sobre os comportamentos dos nobres. Então, Salomão, vamos achar nosso 21 aqui, 20. Então, Salomão reinou por 40 anos com essa sabedoria, sem guerra, num lugar onde não tinha guerra. Então, de verdade, ele foi sábio, de verdade, ele usou aquilo que Deus deu e Deus se agradou demais. Existe um livro, a Sofia já tirou daqui, existe um livro que é Salomão, o homem mais rico do mundo, tá aqui, mais rico que já existiu, que diz: se você ler os Provérbios de Salomão por 2 anos, você vai ser mais inteligente do que o meio que te cerca. E se tu ler por 5 anos, todos os dias, todos os meses, né? Você vai ser mais inteligente e mais milionário. Vai ser milionário, na verdade, mais inteligente com 2 anos. E eu acredito de verdade, e não é essa riqueza financeira que eu estou buscando, mas essa riqueza ela vai vir porque é um conjunto, né? É um conjunto. Quem é sábio nas suas decisões, naquilo que vai fazer, ainda agrada o coração de Deus, Deus vai trazer tudo aquilo que precisa. E às vezes a gente não entende porque a gente fica uma vida inteira trabalhando e não consegue chegar onde gostaria de chegar. É porque às vezes os caminhos escolhidos, né? E Deus de verdade não está junto. Precisamos trazer Deus para perto da gente, ter os caminhos retos, né? E buscar essa sabedoria. E a sabedoria, ele é um processo, né? Não é tipo, agora sou mais sábio. Como é que funciona isso? A sabedoria é um processo. A Sofia usou meu canto aqui, ela tirou todas as minhas coisas do lugar. A sabedoria é um processo, a gente tem um fluxo, né? Como é que eu faço, Janice, para ser mais sábio? Primeiro eu tenho que buscar uma fonte de conhecimento. O que é essa fonte de conhecimento? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona, então a gente tem que dar uma olhada com quem a gente está andando. Se a gente está no topo da cadeia daquelas pessoas que a gente se relaciona, já é uma luz vermelha, amarela a vermelha. E a gente não pode ser a pessoa que apenas aconselha. A gente tem que ser aquele que é aconselhado também, aquele que as pessoas vão buscar instrução. As pessoas vão buscar instrução na gente, mas a gente precisa ter pessoas próximas da gente. E hoje com a internet isso facilita, porque às vezes nosso ciclo nem é só aquele que convive com a gente, que come com a gente todos os dias. A gente tem que ter referências, né? Então, a internet nos ajuda muito isso. Então, quando você vai buscar conhecimento nessas referências, boas leituras, bons vídeos, bons áudios, quando você para de colocar coisas que não vão edificar o teu ser e tu começa a buscar uma instrução de verdade, tipo aqui, cada
cada capítulo tem mais ou menos 30 versículos. Cada versículo é um drive. Por isso que é quase, a gente olha assim, meu Deus, será que um dia eu vou vencer tudo isso aqui? Né? Só o livro de Provérbios? Não sei. Toda vez que eu leio, parece que eu nunca li. Tem algumas coisas que me lembram, mas 95% daquelas que eu leio, eu digo, nossa, parece que eu não tinha lido isso. Eu já estou lendo a terceira vez Provérbios. Então, primeiro buscamos a nova fonte de conhecimento, depois a gente busca entender aquilo que a gente leu, que é o que a gente vai fazer agora. Depois a gente vai discernir o que consigo colocar na minha vida disso. Depois a gente vai aplicar. Quando a gente consegue fazer esse ciclo, a gente consegue então entrar no ciclo da sabedoria, tá? Então, fazendo esse introdutório aqui, agora a gente vai começar a ler o 20, hoje é dia 20, 21. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Olha só, muitas pessoas perguntam, tá, mas é pecar eu tomar vinho? Será que é pecar, né? Os cristãos, às vezes cristãos mais novos, é pecar eu tomar bebida alcoólica? Então, a bebida alcoólica em si não é pecado. Até porque, né, os judeus, eles tomavam o tempo, todos os dias na refeição do judeu tinha o pão e o vinho. Então, o vinho era algo que era comum nos seus dias. Mas o que é o pecado? Será que eu tomar o vinho, tomar a bebida forte, né? O que é o pecado? Tudo aquilo que sai do nosso controle e né, tudo aquilo que tira a gente da normalidade, nos tira do caminho da sabedoria para o caminho da tolice, isso é pecado. Então assim, ó, quando a gente toma, né, o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Tudo aquilo que você não consegue controlar, então se desvia desse caminho. E a bebida é muito isso. Uma vez lá, muitos anos atrás, acho que uns 25 anos atrás, eu tinha uma pessoa muito sábia, hoje é pastor, que dizia, Janice, a gente se reunia, né, nos jantares, a gente tomava muita bebida alcoólica. Ele dizia, Janice, tudo aquilo que você não controla, tira da tua vida. E ele sempre me disse aquilo, eu fiquei pensando, hoje eu faço até com a comida, se eu não tenho controle de comer comidas, né, eu coloco muitas guloseimas, eu não tenho controle de pegar um que eu como inteiro, então eu tiro da minha vida. Aquilo que eu não tenho controle é meu Deus. Então, tira da vida. Então, a bebida alcoólica é isso. A gente tem que ter essa noção do que é, né? Ah, mas eu tomei um copo de vinho em casa aqui, não tem problema nenhum. O problema é você tomar uma garrafa de vinho em casa e isso ser todos os dias frequentes, tu deixar de fazer o que tem que ser feito. Isso é um problema. Então, aquilo que te tira do controle, isso sim é um problema. 21. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. É tolo, né? Aquele que já sabe que tem... Eu tenho que me cuidar. E agora faz muito tempo que eu não tomo. Então, se eu for tomar, as sensações da bebida e do mundo, elas não são ruins. Elas são boas. Então, a gente tem que cuidar para onde a gente vai colocar o nosso pé para que a gente entenda se a gente tem discernimento para parar. A gente não pode ser vencido por eles, senão a gente não vai ser sábio, né? Então, não ser sábio é não se deixar ser dominado. O sábio não deixa ser vencido, né, por coisa alguma. O sábio está sempre olhando, o sábio não é insensato. Então, o sábio tira aquilo que ele ainda não tem o poder de cuidar da vida dele. Ele tira para que ele não caia na tolice. 22. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. 3. É uma honra para alguém ficar longe dos conflitos, mas os insensatos se envolvem neles, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu dou, né? Como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair? Que é isso, né? Deixamos de ser essa pessoa, vamos construir a nova pessoa. Honrar é terminar uma contenda, não é abrir uma ou dizer que, né, depois que se coloca. Então, isso não é fácil, gente. Essa sabedoria que a gente fala aqui, que a gente lê, ela é bonita, ela é linda, mas quem diz que ela é fácil? Não tem como ser fácil, porque a gente vive num mundo que é o mundo de quem aqui, né? Isso é um assunto para outro dia, mas o mundo jaz do maligno. A própria Bíblia fala, quem que veio? Quem que Deus mandou embora lá do seu reino, que veio com 1/3 dos anjos para essa terra? Foi o inimigo. O inimigo vem para destruir, para matar e para roubar. Então a gente tem que entender, porque a gente olha assim, meu Deus, mas parece que tudo que é bom é pecado, é errado. Mas é que esse mundo não é do justo, né? E essa é uma outra história muito, muito profunda. Esse mundo não é do justo. Então a gente tem que fazer pequenos reinos onde a gente está. Por isso que você vê as pessoas que estão tendo mais contato com a palavra de Deus se reunindo em clãs, porque aí a gente consegue
né, ter um estilo de vida dentro daquilo que a gente quer, porque se a gente jogar no mundo aí fora, com todas as coisas que tem, não é fácil você continuar andando por essas regras, que são regras ditadas pelo nosso Senhor. E a gente tem que entender quem que eu tô seguindo. Não tem como seguir dois senhores. Ou você segue a luz ou as trevas, entendeu? Não tem, eu vou um pouquinho aqui na igreja, um pouquinho eu vou pra balada, um pouquinho eu vou ficar louca por aí, outro pouquinho eu vou orar. E aí, não tem isso. Como é que a gente vai fazer, né? Não tem como de um lago sair água doce, água salgada, não tem isso. Então, não dá pra ser meio, né? Eu tô meio grávida, não tem isso. Então, a gente tem que entender algumas coisas. E as escolhas, ontem nós tivemos células aqui em casa, e a escolha, ela acaba sendo natural, agradável, gostosa. Porque, de verdade, quando a gente escolhe esses caminhos, de verdade, o nosso peito começa a entender outras coisas e começa a repelir. Essa é a melhor parte. Então, quando a gente faz as escolhas hoje, a gente entende que elas são feitas pelo Espírito. E de verdade, a gente não fica sentindo falta de muitas coisas. As pessoas, nossa, a gente vive uma vida muito boa. Deus é muito bom com a gente. Deus é muito bom comigo. Fala isso pra ti. Deus é muito bom comigo. Fala aí. Tá fazendo tudo certo? Deus vai ser bom pra ti. 4. Preguiçoso não ara as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, ele procura e não encontra nada, né? Então, o preguiçoso, você vai estar criando um argumento para não fazer, o preguiçoso vai estar colocando sempre coisas no meio do caminho, né? O preguiçoso, ele não investe tempo, ele não investe conhecimento, energia para cuidar da sua terra. E quando fala que é o preguiçoso, não ara as terras, porque é inverno, e a terra que ele fala do coração. A terra é o coração. Então, o preguiçoso não faz isso. Além de ele não fazer, de fato, as coisas que precisa fazer para que a vida dele se torne mais próspera, ele não coloca nada aqui, né, pelos nossos sentidos aqui, que são a porta da alma, ele não coloca nada para dentro para que se edifique de verdade. E aí a gente vive como se fosse um fantoche. Será que a gente não é um fantoche desse mundo que colocamos lá uma fatiota, uma roupa e saímos fazendo um papel? Mas quem somos mesmo, de verdade? Quem somos é aquele que entra dentro de casa e tem o resultado que tem. E se a gente olhar quem somos, a gente tem... Como que eu vou saber quem eu sou, Janice? Olha os teus frutos. Quais são os teus frutos? O que tu fez hoje? Quantas pessoas você acessou? Quantas pessoas tu ajudou? Porque os frutos não se fala só de dinheiro. As pessoas prósperas, de verdade, elas transbordam não só riqueza financeira e material na vida das pessoas, ela tem um universo de gente em volta que gosta de ficar com ela, escutando ela. Então, esse é o fruto. O que estamos espalhando nesse mundo? Meu Deus, eu vou falar demais nesse negócio aqui, porque hoje eu já li esse capítulo, mexeu muito comigo isso aqui. 5, vamos lá. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-la à tona. Então, os propósitos do coração humano são como águas profundas. E aí, o que a gente está fazendo? Será que a gente está conseguindo tirar o que é de conhecer e reconhecer qual é o nosso propósito? Gente, o nosso propósito para Deus, Deus ama as pessoas, ponto. O que Deus quer que a gente faça? Que a gente seja um pequeno Cristo. Que é um cristão é um pequeno Cristo, que tem uma vida parecida com o Cristo que passou pela terra, né? Jesus, quando chegou na terra, ele não veio colocar uma placa de igreja, ele veio te mostrar um estilo de vida. Então, quando Jesus veio à terra, ele te mostrou como ser humano do jeito que Deus gostaria que nós fôssemos. Então, o que Deus quer? Que a gente seja pequenos Cristos. Onde que estava Jesus quando ele passou? Quem nunca assistiu, assista aquela série The Chosen. É maravilhosa, dá um discernimento, assim a gente consegue criar os personagens, ver lá, The Chosen o nome, é muito bacana. Então assim, Jesus passou e ele foi lá nos meios onde ninguém ia para mostrar o que nós temos que fazer. Então Deus quer que a gente faça duas coisas a princípio não, no total duas coisas, que a gente sirva os seus e que a gente transborde, né? A gente mostra, a gente chame mais pessoas, a gente fale do seu evangelho, da vida reta, porque quanto mais a gente derramar essas bênçãos na vida, né, tudo isso, esse conhecimento da vida da pessoa, a pessoa vai ficar bem. Então, ele quer que eu ajude mais uma pessoa a entender as suas regras que são do caminho reto. É só isso, é simples assim. A gente fala, nossa, mas eu tenho um propósito. E aí sim, tem gente, né, que tem os dons, aí tem outras coisas pra gente ver, mas qual é o objetivo real, qual é o propósito de Deus para todo mundo aqui, de verdade? É servir
e testemunhar, transbordar em testemunho, dizer, quando eu falo para uma pessoa o quanto Deus é bom e quanto Ele derrama de graça acima da minha vida, eu estou testemunhando e as pessoas ficam. Isso é ser o sal. Quando eu faço isso, eu sou o sal. Dou para as pessoas vontade de ela conhecer mais. Isso é ser o sal onde eu vou. É com o meu testemunho fazer com que as pessoas queiram saber um pouquinho mais da vontade, da sede. Então seja sal, seja luz. Oh, meu Deus. Muitos proclamam a sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? Confiança é algo muito sério, né? A confiança é como, né, o ditado antigo, né? Quebra um vidro, cola o vidro, ele volta a ser igual, mas e aí, né? Será que ele vai ficar sem nenhuma característica daquilo que foi feito? Então é difícil isso. Para quem está entrando, a gente está lendo Provérbios, bom dia, Provérbios 20, hoje está forte o negócio, 20, nós estamos no 7. O justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Olha só, o justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. O justo abre um caminho de bondades. E quais são as bênçãos que você está deixando na vida dos teus filhos? O que de herança, não só material, porque vamos pensar no tudo, herança pode ser até, né, os bens. O que você está deixando para os seus filhos? Esses são os frutos. Qual é o caminho? Estás ensinando pelo exemplo o quê? Quem que eles vão ser? Qual é o fruto do teu dia a dia? O que as pessoas... Porque é muito fácil tu falar, mas quando as pessoas vivem na tua intimidade, elas vão ver que você não é aquilo. E aí o fruto é outro. É a mentira, a desonra. Então olha que coisa mais linda. Justo anda na sua integridade, felizes são os seus filhos depois dele. Quer dizer que o caminho daquele que já passou, que é justo, né, é feliz. 8. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa o mal. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do pecado? Quem pode dizer, olha só, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo de todo o pecado? Como é que eu posso fazer para lavar meu coração todos os dias? O que eu tenho que fazer? Fazer o que a gente está fazendo, gente. Tira a coisa que é ruim e bota que é boa. Então, eu vou lavar meu coração tendo pensamentos do alto, buscando um novo conhecimento, me enchendo de novas pessoas em volta de mim. Isso tem, essa vai ter que acontecer e ela é bem natural. Quando vocês começam a buscar o reino próprio, vai havendo uma limpeza da sujeira, tanto da tua vida quanto das pessoas que não servem no mesmo caminho, elas vão saindo, estão sendo repelidas de forma natural. Isso é incrível, aconteceu isso na minha vida. As pessoas foram saindo, e eu não entendi o que era, e aí é isso, é a bondade de Deus, é Deus dizendo, filha, essas pessoas não servem para você, deixa que eu te arrumo outras novas. E a gente faz isso com nossos filhos, a gente tá o tempo todo olhando quem é aquele amigo da Sofia, quem não é, a gente tá falando isso, gente, é igual, é tudo igual, a gente só tem que entender. A gente tem que entender uma coisa que eu vejo que é uma dificuldade muito grande, que faz com que a gente tenha muita ansiedade, a gente tem que entender quem nós somos. Então vamos lá, quem que eu sou? Eu explico para Sofia. Sofia, ou tu é isso aqui, ou tu é isso aqui. Quando você é isso aqui, você é imagem e semelhança de Deus. Nascida para dominar, para governar e para transbordar. Quem faz isso, quem tem isso, ele tem uma mão que abraça e busca as pessoas. Então uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, que tá lá em Gênesis, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tá lá escrito, então você é herdeiro do reino, herdeiro da prata, do ouro, dono da prata, dono do ouro, você é herdeiro do Senhor dos Exércitos, Senhor, você é herdeiro dos médicos, quem que vai poder contra você se você entender a tua verdadeira identidade? Mas isso a gente daí tem que ter esse coração lavado aqui pra gente entender e se imbuir desse poder e fazer com que esse poder de ser imagem e semelhança de Deus, nascido para dominar, governar e transbordar de verdade, seja isso na vida das pessoas. Aí eu digo para Sofia, filha, tu é isso ou tu é isso? Quem não sabe o que é isso aqui, tá perdido nesse mundo e ele não pode dar nada, né? Ele é fechado, olha só, não consigo ter acesso a essa pessoa. Então, sejamos isso, sejamos a imagem e semelhança de Deus, nascido para dominar, governar e transbordar. Transbordar é bom demais, gente. Quanto mais você transborda na vida das pessoas, mais você entende que você está no caminho certo, mais Deus vai te abençoando. Por quê? Porque Deus ama as pessoas. Então eu preciso chegar em mais uma pessoa. Com quantas pessoas eu falei hoje sobre a bondade de Deus? A gente fala dos filmes, das coisas,
Mas com quantas pessoas a gente tem que usar? Deus nos coloca estrategicamente nos lugares que Ele quer que a gente esteja para a gente alcançar mais uma pessoa. E às vezes é com o nosso trabalho, na maioria das vezes é com o nosso trabalho. Se o nosso trabalho, gente, não está fluindo, é porque Deus vai te tirar dali e colocar em outro lugar. Mas começou a fluir, entenda, você vai ser usado naquele lugar para transmitir o reino, a palavra de Deus, mas, né, além de você fazer teus negócios, tu vai ser esse pequeno Cristo ali. Temos que ser diferente. De gente medíocre, o mundo tá cheio. De gente da média, medíocre, na média, tá cheio, né? Então, como é que eu faço para poder lavar meu coração e purificar todo dia? Pensamentos do alto, mudar as pessoas. Quando eu começo a mudar os meus pensamentos, quando eu começo a ter novo conhecimento, eu começo a mudar o que eu penso. E quando começo a mudar o que eu penso, eu começo a mudar quem eu sou, porque muda a minha emoção, muda o que eu faço, né? E é assim, a gente vai mudando pouquinho, pouquinho. Tem umas coisas que eu aprendi que dá muito certo. Quando você for tomar banho, vai lá tomando o teu banho, Senhor, do mesmo jeito que eu tô tirando toda essa sujeira, do jeito que eu tô tirando esse suor, Senhor, tira e lava meu coração, Pai. Tira do meu orgulho, tira tudo isso que o Senhor não gosta, que não lhe agrada o coração, esses meus costumes velhos, Senhor, tira e coloca novo. A gente tem que entender que quando a gente tem alguns vícios, gente, e aí é muito comum se ver, a gente não fala, mas é muito comum se ver, vista pornografia, da prostituição, da masturbação. Então a gente não consegue simplesmente desligar um vício, a gente tem que trocar um vício por outro. Então troque vícios por outros vícios. Como é que eu faço? Janice, como é que eu faço? Se encha de uma outra coisa que vai expelir aquela de forma natural. E aí, aqui é o meu vício, aqui agora começou a ser vício de muita gente, é muito legal isso. Ai meu Deus, vamos lá. 10. Nós estamos lendo Provérbios 10. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa como outra, né? Vá lá e cuidar de coração que tem equidade, que tem sensatez, que tem amor, que tem equilíbrio, um coração lavado, um coração de Deus. E aí a gente faz tudo aquilo que o nosso coração tá cheio. Se eu não tenho equidade para minhas coisas, eu tenho 2 pesos, 2 medidas, isso não agrada a Deus. 11. Até a criança se dá a conhecer pelas ações, no que faz é puro e reto. Sejamos como as crianças. Deus ama as crianças, o reino é das crianças, porque elas são puras naquilo que elas fazem. Então não deixamos que as nossas crianças se contaminem nesse mundo que não entrega coisas, né? É difícil hoje tirar a Sofia do TikTok, é difícil. Eu, filho, o que você está ouvindo? Nossa, é o tempo todo isso, sabe? Eu peço, Senhor, coloca outras coisas, porque é difícil tirar. E ela diz, mãe, tô vendo, né? Tá vindo aqui no minha timeline um monte de coisa de Jesus. Digo, Senhora, obrigada, me ajuda, porque não tá fácil o controle das tecnologias. Então, assim, a gente tem que fazer isso, além de vigiar, pede ajuda que dá certo. Vamos lá. 22. Ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Então, nossos olhos e nossos ouvidos, que também são os olhos e ouvidos de Deus, Ele os criou, né? Ele fez tanto um como o outro. E assim, ó, é mais sábio aquele que escuta mais do que fala. Então, né? Até por isso temos 2 orelhas aqui, para que a gente possa escutar mais e depois falar, né? Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você não terá pão. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Lá em 6, 9, né? Provérbios 6, 9, tem uma advertência da sabedoria contra a preguiça. Então, ele fala muito isso. Ele fala assim, ó, Deus vai fazer tudo aquilo que é impossível na nossa vida. O possível somos nós. O acordar cedo, o fazer o que tem que ser feito, o, né, quem trabalha com internet, o fazer os seus posts. Tudo essas coisas, assim, o que nós podemos fazer, isso a gente não tem como pedir para Deus. Deus não vai fazer isso, Deus não vai se ocupar com isso, porque isso é tua função. Agora, aquilo que a gente não pode fazer, a gente tem que dizer, Senhor, até aqui eu fui, daqui para frente é o Senhor. Então, e larga, e deixa. Muita gente entrega ao Senhor as coisas, e onde a gente está falando sobre isso, ele entrega, Senhor, resolve essa situação na vida. Daí no outro dia tu vai lá e dá uma mexidinha. Não, eu vou botar isso aqui porque eu quero ajudar Deus. Vou botar aqui. Não, ó, aqui, ó, vou colocar aqui. Quando você tá mexendo com as tuas mãos naquilo que você entregou para Deus, Deus tira as dele. Entendeu? Então Deus não é invasivo. Ele vai sempre fazer aquilo que a gente pede, mas para isso a gente tem que se colocar no lugar certo. Quando você pede algo para Deus, algo que você não consegue fazer, né, Senhor, isso é contigo, mas daí tu não faz, nem pensa naquilo, esquece aquilo, espera o tempo de Deus. A gente é muito ansioso, a gente quer o resultado, né, de uma hora para outra, e não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que a gente estraga um casamento, não é de uma hora para outra que a gente acaba uma família, não é de uma hora para outra que vem um problema, né, às vezes sim, mas
Não é da hora, se a gente olhar bem, não, nada de uma hora para outra, só uma morte súbita, né? Mas o cara não cuidou da saúde, não, né, fumou, teve lá, não teve todo um histórico. Então não é de uma hora para outra que todas as coisas acontecem. Então a gente quer daí resolver de uma hora para outra, dizer, Senhor, vem aqui o Senhor com seu exército de anjos, resolve esse trem para mim aqui. Não é assim, né? Então tenhamos paciência em entendermos que às vezes Deus não nos dá aquilo que a gente pede porque a gente ainda está maduro para receber. Às vezes Deus, como é que eu vou colocar uma Ferrari na mão da Sofia? Não tem como, mesmo que eu pudesse, eu não tenho como, ela não tem maturidade. Como é que Deus vai me entregar as bênçãos que eu tanto sonho e penso se eu ainda não estou dentro do caminho que eu preciso estar para que Ele possa, de verdade, prosperar na minha vida com aquilo? Eu vou perder tudo. Então, a gente tem que estar em construção sempre, todos os dias a gente tem que estar melhor do que o dia de ontem. E esse é o convite da sabedoria, é pegar uma dessas coisas que a gente lê aqui, colocar na nossa cabeça e meditar. Por isso que a gente tem que ler todos os dias ler sobre provérbios. Aqui está a chave do mundo. Todos os grandes historiadores, todos os grandes nomes de todos os tempos tiram a sua sabedoria dessa fonte aqui. Acredita? Uso de bem, né? Não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez, né? Vamos ser corretos, né? Vamos dar valor e preço àquilo que tem valor e preço, né? Não é porque a gente está lá adquirindo que a gente vai menosprezar o que o outro tem. Que a gente se coloque no lugar das pessoas. Isso faz com que a gente tenha um coração sábio e puro e reto. Não há ouro em abundância e não há ouro. Há ouro e abundância de pérolas. Mas palavras que transmitem conhecimento são joia preciosa, né? Que a gente vai buscar essa sabedoria mais que a gente busca prata, mais que a gente busca o ouro, né? A gente é colaborador do reino. Qual é a mensagem que a gente tem entregado todos os dias? Quem sou eu? Qual é a minha mensagem corporal? Será que eu tô cara fechada, triste? Será que eu tô uma pessoa que eu não dou nada para ninguém? Qual é a mensagem que eu tô entregando? Qual é a mensagem que você está entregando todos os dias? 16. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador do seu estranho, que ela sirva de penhor quando ele se compromete com estranhos. Eu nem vou falar sobre isso, mas lá tem, né, no Provérbios 6 fala, não fique como fiador. Não fique como fiador, tá escrito lá, e depois quem quiser dar uma olhadinha, também tem no vídeo do dia 6. 17. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia, né? Então a gente tem que entender que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, né, esse pão que parece ser essa coisa que a gente parece receber, né, sabendo que tá errado, e às vezes a gente tá com um caminho tão distorcido que a gente nem entende que o que é errado, porque nós estamos ainda no caminho dos tolos, dos insensatos. A gente até tem um conhecimento, ele tá lá meio esquecido, mas a gente não tá levando aquilo do jeito que tem que ser na nossa vida. Então, e a gente começa a acreditar nas mentiras pequenas, a gente acredita tanto que eu não acredito. Vamos parar de falar que eu não vou pegar esse trem pra mim, não. Então, assim, ó, eu não... né, tem pessoas que acreditam que levam, inclusive, isso como uma verdade. Então, faz a coisa certa. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça a guerra com prudência. Deus fala, né? Nesse mundo haverá aflições, mas você não se queimará no fogo, você não se afogará na água enquanto você estiver comigo. Então, vai existir guerra, mas faça guerra com prudência e tenha bons conselheiros. A gente falou, dos pilares da sabedoria é termos bons conselheiros. O que seriam bons conselheiros? Seriam pessoas que já estão no nível que você quer, e aí resultados que você gostaria de ter e que são de verdade, né? Tem gente que a gente olha na internet é uma coisa, olha na vida é outra. Então temos que ver os frutos reais, né? O mexeriqueiro revela os segredos, né? Não faça fofoca. Portanto, não se meta com aquele que fala demais. Quem fala muito, fala demais, né? Se alguém amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa... Sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Quando é que mais precisamos de luz? Quando estamos na mais densa escuridão. Então, assim, ó, quando a gente fala de pai, ó... Se alguém amaldiçoou o seu pai ou sua mãe, quando a gente fala de pai, a gente fala de disciplina. Quando a gente fala de mãe, a gente fala de educação. Quando a gente diz amaldiçoa, a gente esquece toda a disciplina e toda a educação que eles nos deram.
vai viver uma vida profunda e na escuridão, né? E assim, ó, é um princípio com um mandamento com um pedágio esse. Honra seu pai e sua mãe, para que tenha dias longos, para que sejam lhe acrescentados mais dias na sua vida. Então, se eu não honro o pai e a minha mãe, eu não terei dias mais dias acrescentados, eu terei vida encurtada. E aí, o que tu quer? Isso, uma vida encurtada ou uma vida prolongada? Quando diz honrar pai e mãe, não quer dizer eu aceito tudo que eles fizeram, eu esqueci, eu tenho que conviver. Não tem nada a ver com isso, né? A gente primeiro tem que entender que eles fizeram conosco tudo aquilo que eles poderiam ter feito por aquilo que eles conheceram. A gente não sabe a história deles, a gente não sabe a história deles, de verdade. Não sabe o quanto de dor eles tiveram na infância, o quanto os pais deles, né, tiveram, o quanto eles viveram. Então eles tentaram, gente, não tem um pai e uma mãe que não tente fazer o seu melhor pro filho, só se ele é de verdade um ímpio, né? Mas uma pessoa normal, ainda normalidade, ele vai querer o bem pro seu filho. Então assim, ó, tudo que eles fizerem, se foi errado, gente, honra, pega só a parte de boa e honra, ora por eles, inclusive, para que Deus dê mais vida longa para eles, porque o teu caminho é teu, a salvação é tua. E a gente viu ali em cima que eu vou fazer o caminho, abrir os caminhos para o meu filho, não é o pai que vai abrir para mim. Quer dizer, meu pai vai abrir para mim e eu vou abrir para meu filho. Então, o que eu vou fazer? Vou perdoar tudo aquilo que meu pai e minha mãe fizeram, vou honrar, vou amar cada um dentro, né, do jeito que eu consigo aqui. Isso não quer dizer que eu preciso conviver, que eu aceitar, não é sobre isso, tá? É você honrar de verdade, ter esse amor de coração sábio, de coração lavado, coração limpo e fazer o teu caminho. É assim, essa é a regra. Sucesso aqui. E a escuridão, né? A escuridão, a luz, aqui a escuridão é a ausência de luz. E aí? A pose antecipa a sua herança, no fim não será abençoada. A pose antecipa a sua herança, a uma herança, no fim não será abençoada. O que é a pose, né? É o fazer de conta que sou aquilo que não sou. Então, é sobre isso. Não diga: vou me vingar do mal, espere o Senhor e Ele o livrará. Oh Senhor, como Tu é lindo. Não diga: eu vou me vingar. Quem que é? Tu és o Homem de Ferro? O Vingador? Os Vingadores? Eu adoro os Vingadores. Você é o Homem de Ferro? Então, assim, quem que você... Gente, a gente não pode, não é com a nossa mão, entenda. Quando tu é filho de Deus de verdade, você entende que aquilo que fizeram pra ti, fizeram pro teu pai. Deixa que ele se vire. Então você não vai, né? Não diga, vou me vingar. Espere o Senhor, Ele o te livrará. Todo aquele que prospera não tem tempo para olhar para trás, não tem tempo para se vingar, né? Talvez a gente não esteja olhando para frente ainda, porque a gente está olhando para trás, né? Pensando em vingança, pensando naquilo que já passou. Não olha nem para o lado, nem para o outro, olha para frente, pega uma boa instrução, olha para frente, que os teus caminhos vão se abrir e de verdade Deus vai estar contigo. 23. O Senhor detesta o uso de 2 pesos e uma balança desonesta não é boa. 24. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Os passos de cada pessoa serão dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? Então, quando a gente tem os passos de verdade, quando a gente tem lá, quando a gente diz que entrega a nossa vida para Deus, esse caminho é do Senhor. Esse caminho não é meu. Então, deixa Ele fazer o que tem que fazer. Deixa Ele fazer a asepsia, tirar e colocar as pessoas como Ele tem que fazer. É uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo. É só refletir depois e fazer o voto. Olha só, é uma armadilha dizer precipitadamente: isto é santo. É só refletir depois de fazer o voto. Pensar nas consequências, né? Então temos que ser prudente para poder entender isso é santo. E ser prudente é ter conhecimento, né? O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. 27. O espírito do ser humano é lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. O espírito do ser humano é lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Então, a gente está falando de um Deus que conhece o nosso ser na profundidade, conhece tudo, inclusive aquilo que eu penso e não abre a boca para falar. Acontece muito comigo isso. Às vezes eu penso nas coisas
e daqui a pouco Deus me dá. Mas eu não falei pra ninguém, nem exteriorizei nada, e eu ganho de verdade algumas coisas. São pequenas coisas isso, mas a gente tem que ter essa sensibilidade de reconhecer quem tá te dando essas pequenas coisas. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém o seu trono. 29. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. A beleza dos velhos, cabelo branco, é uma coroa, dizendo: cheguei até aqui e estou abrindo um caminho bonito para quem vai passar por ele. Então, a beleza dos velhos são seus... E assim, ó, quando tem vida prolongada, quer dizer que você está andando no caminho reto, né? Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Os vergões das feridas purificam do mal. Quer dizer, aprendi com aquilo que passei, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Tem que ler mais esse. Gente, olha só. De novo, fizemos muito tempo, mas tinha muita coisa, tem muita coisa. Entendam por que precisamos ler diariamente isso aqui, cada mês ler de novo, porque é muita informação. Escolha o convite da sabedoria, que você escolhe agora uma dessas coisas que a gente olhou agora e use isso no teu dia a dia, né? Use um pouco disso, use, né? A sabedoria é você pegar e aplicar. Você só vai ser mais sábio entrar nesse processo se você aplicar. Então escolha um, né? Desses. A gente faz a leitura com a Sofia. Normalmente ela escolhe um e diz: mãe, é esse que eu vou falar. E ela fala para os amigos. E é isso que nós temos que ensinar as crianças a serem essas pessoas que vão transmitir onde elas estão, que elas sejam luz, sal e luz também onde elas estão. Gente, fiquem com Deus, boa sexta-feira, Deus abençoe tudo aquilo que você for fazer, que você seja sábio, comedido, prudente, que você entenda aqui, vamos pensar um pouco naquilo que falou da bebida, né? Que você não seja vencido por aquilo que você não tem controle. É teu Deus. Quem que é teu Deus? Será que a pornografia, prostituição, masturbação, bebida alcoólica, roubo, furto, quem que é teu Deus? Aquilo que tu não consegue largar é teu Deus. Então, às vezes eu faço isso com a comida, então eu tô com problema com a comida, tenho comido bastante. Eu digo: meu Deus, você não é meu Deus não tá aqui, não é essa, não tá aqui nesse prato, não é tua, não é meu Deus. Então, faça essas relações, faça uma limpeza na tua vida, comece a andar pelos caminhos certos e você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida e a vida dos seus, aqueles que vão passar pelo caminho que você abriu. Amém? Fiquem com Deus, então, boa sexta-feira.